Você sabia que muitas batalhas, elas não são vencidas primeiro no campo de guerra, mas naquilo que sai da nossa boca? A sua boca pode estar construindo o seu futuro ou destruindo aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre o poder da confissão. Fica comigo até o final desse vídeo. Você nunca alcançará o palácio, nem será reconhecido como um príncipe falando como um camponês. Concorda? Você nunca será reconhecido como filho de Deus, falando como mero filho do homem. O que significa isso? Tu pode estar perguntando. Vamos lá. O primeiro passo para mudar sua vida é: mude seu discurso e aquilo que você fala. Lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, diz assim: na sua boca está o poder da vida e da morte. E tudo depende daquilo que você diz. Não pense que suas palavras têm poder de realizar o extraordinário só porque você disse algo. Não, não é assim. Elas não têm valor algum. Mas a palavra de Deus em nossas bocas tem muito valor e ela é eterna. Se a palavra de Deus for liberada na sua boca com autoridade, as montanhas se moverão do seu lugar e se lançarão no mar. Você entende isso? Porque você pode fazer isso como que, por exemplo, você recebeu a autoridade para mandar que as montanhas se lancem no mar. Você nunca alcançará o palácio falando como camponês. É hora de mudar a sua postura. Você tem a identidade de filho de Deus. Veja-se e ande como filho de Deus. Porque o mundo espiritual, o diabo, ele vai respeitar você se você respeitar o que Deus diz a seu respeito. Você pode fazer isso, porque você é filho e você recebeu essa autoridade. Entende? Por exemplo, toda vez que eu saio da minha casa para trabalhar, eu tenho uma oração e eu declaro em voz audível: eu sou ungida de Deus. Eu recebi a unção de Deus. Eu sou guardada em Deus. E eu vou ter um dia abençoado. Alguém pode dizer: uai, mana, mas isso não é uma presunção? É claro que não. Houve um dia em que eu recebi uma unção. E essa unção, ela permanece em mim. A unção está impregnada em mim, porque me une ao Senhor. E eu me tornei uma só com Ele em espírito. Minha irmã, confesse o que você é em Deus. Tudo depende do que você fala. Você declara aquilo que Deus diz ou você declara aquilo que você vê ou sente? O que você fala a seu respeito? Eu falo de mim aquilo que Deus diz a meu respeito. Quando eu vou orar com as pessoas, eu digo sempre que estou ali para orar como uma pessoa direcionada por Deus, como uma ungida de Deus. Eu repreendo toda a obra do diabo, sempre me coloco na posição que Deus me levantou. E eu me vejo como um nobre. Faço parte da nobreza. Eu me assento na mesa do rei e como da comida do rei. Porque eu e o rei, na verdade, somos um. E ele é meu pai. Eu tenho o seu nome. Sou parte da família. Eu carrego a autoridade de Deus em Cristo Jesus. Eu ando de cabeça erguida porque eu sou filha. E eu quero te dizer, você pode dizer o mesmo a respeito da sua vida, porque isso é um fato espiritual. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Percebe? Não há salvação sem confissão. É sempre confissão para a salvação. Nunca possessão antes da confissão. Não.
Nossa confissão leva o Senhor Jesus a nos conceder o que cremos com o coração. E isto nos leva à apropriação. O nome disso, querida, é fé. Deus é um Deus de fé. Isto significa que Ele é um Deus que exige fé. E recebemos de Deus apenas aquilo em que cremos, por meio da fé. Em Marcos, no capítulo 11, no verso 24, diz: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Amém? A nossa maneira de pensar é que primeiro precisamos ver algo para crer que Deus fez. Se estamos doentes, checamos se ainda temos os sintomas e concluímos que ainda não fomos curados. O sistema de Deus é diferente. Cremos que já recebemos, que já somos curadas. E assim será conosco. Porque a palavra de Deus não diz, sinta que recebeu. Não. A palavra de Deus nos diz, creia que já recebeu. E assim acontece. E assim é. Porque Deus age por meio da nossa fé. Quando o Senhor nos olha, Ele procura pela nossa fé. Em Marcos, no capítulo 2, no verso 5, alguns amigos trouxeram um paralítico para ser curado. Você lembra dessa história? Você conhece essa história? Eles desceram o paralítico pelo telhado até o lugar onde Jesus estava ensinando. Antes mesmo de ver o paralítico, a Bíblia diz que o Senhor viu a fé deles, dos amigos, porque a fé sempre atrai a atenção de Deus. Veja que o verbo recebestes está no tempo passado. E, portanto, significa que Ele já nos deu imediatamente, no mesmo momento em que cremos no nosso coração. É por isso que nós não devemos ter esperança de receber o que pedimos. Pois se cremos de todo o nosso coração, a resposta é para o presente e não é para o futuro. Isso é fé. É lembrar que no reino de Deus, tudo se baseia em promessas e não em emoções. O diabo sempre quer te manter no nível das sensações, das emoções, porque ele sabe que assim pode derrotá-lo. Mas as coisas de Deus são recebidas pela fé. No momento em que você toma posse, pode não sentir nada, emoção nenhuma, e os sintomas da doença ainda estão em você, mas a sua atitude é de cura, de certeza que obteve a sua resposta e que, acima de tudo, confia em Deus e na sua palavra que foi liberada sobre a sua vida. Aí tu pode estar te perguntando, mas o que é confissão? A confissão, ela é o testemunho da fé em nossa boca. É concordar com Deus dizendo a palavra dele, usar suas expressões, declarar o que ele declara e reconhecer a palavra de Deus. Minha irmã, a confissão é o único meio de a fé se expressar como nosso testemunho. O apóstolo Paulo, ele declarou que a palavra da fé deve estar no nosso coração e em nossa boca. E a única maneira de isso ocorrer é falar a palavra de Deus. Isto é confissão, fazer com que os nossos lábios concordem com Deus, declarando a sua palavra com a nossa boca, como está escrito lá em Romanos 10:8. Lá em Apocalipse, no capítulo 12:11, nos diz que aqueles que venceram o diabo o fizeram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso quer dizer que pela palavra de Deus, que nós citamos ao dar seu testemunho, o diabo é derrotado. Nós vencemos pelo sangue de Cristo, entende? Veja que nós declaramos porque nós cremos. E nós cremos no que nós declaramos, porque nós declaramos a palavra de Deus. Não é uma palavra de autoafirmação. É a palavra que já foi liberada sobre as nossas vidas, entende? E eu quero dizer que você pode escrever os versículos das promessas de Deus na tua vida. Se tu estás agora, nesse exato momento, enferma, tu podes colocar a mão na enfermidade e dizer, eu declaro que eu sou curada, porque está escrito que pelas suas feridas eu sou sarada. Também está escrito que o Senhor Jesus levou naquela cruz todas as enfermidades que seriam para mim, foram sobre o Senhor Jesus naquela cruz. Por isso eu sou livre de toda enfermidade. Isso é crer.
Isso é o poder da confissão, porque tu não estás confessando qualquer palavra, tu estás confessando a palavra de Deus, que já foi liberada sobre a tua vida. Confesse a palavra. Creia de todo o seu coração, crendo que a cura já foi liberada, que você é curada. Porque poucas pessoas, elas reconhecem a importância da confissão, o valor que é confessar a palavra de Deus nas nossas vidas. Nada é mais importante, querida, que a nossa confissão. Sabe? Apesar de quase nunca é falado sobre nós confessarmos a palavra de Deus, mas a importância é que tudo começa pela fé. Porque é necessário confessar. Porque a palavra de Deus diz que na nossa boca está o poder da vida e da morte, como nós lemos no início desse vídeo. E não é diferente nos dias de hoje. Também é assim. Traga a palavra de Deus para a sua vida. Desfrute da palavra de Deus. Viva o extraordinário. Libere vida sobre a sua vida. Libere vida sobre a sua casa. Libere vida sobre o seu casamento. Em nome de Jesus. Veja o Senhor em tudo que você for fazer. Esteja alinhada, aliançada no Senhor Jesus em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse novo dia. Nós oramos para que o Senhor venha guardar os nossos lábios e para que o Senhor venha nos ensinar a declarar aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Que toda palavra de derrota, medo, incredulidade, desânimo seja substituída pela palavra de fé que vem do Senhor, pela palavra de esperança e vida que o Senhor já liberou para nós. Que a nossa boca seja instrumento de bênçãos e não de maldição. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor levante mulheres fortes, cheias da Tua presença, que confessem as Tuas promessas acima das circunstâncias. Em nome de Jesus, nós oramos porque nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração. Amém. Amém, querida? E se essa mensagem falou ao teu coração, curte esse vídeo, compartilha com outras mulheres e deixa teu comentário. Vamos espalhar essas palavras de fé e de vida. Amém? Deixa nos comentários. Eu escolho confessar as promessas de Deus acima das circunstâncias. Fica na paz e até o próximo vídeo, onde nós daremos continuidade sobre o poder da confissão. Eu te espero. Um abraço.